Fechando a semana com saúde e longevidade, nosso convidado é o Dr. Washington Bruno, psiquiatra. O tema dessa tarde, minha gente, transtorno afetivo bipolar. E eu já vou deixar o WhatsApp aberto para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida direto aqui para o Dr. Washington, que estava sumido. Eu fui cobrar ele, falei, uai, doutor, o senhor está sumido? Ele diz, não, senhora, eu vim aqui, a senhora estava ausente, enfim, bancada completa. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, obrigado. É uma satisfação, né, estar aqui novamente, falar sobre um tema importante, né, transtorno afetivo bipolar, mais conhecido aí popularmente só como bipolaridade, sim, né, e como é um tema que também, né, às vezes suscita muitas confusões sobre o que é esse diagnóstico e sobre outros, vale a pena a gente abordar um pouquinho, é prevalente, é algo importante. Muito importante. A gente conversava aqui, não é, professor? Sim. Que ficou meio que na boca do povo, como a gente diz no popular, né? Fulano se mudou de humor, se mudou de opinião, é bipolar, é bipolar. Se me contrariou, né? Se contrariou. Era meu amigo, me contrariou, depois falou, já virou bipolar. Então, né? Bipolar. É interessante essas questões, porque existem as fases, né? Eu tô falando aqui da minha época. A fase mais comum que eu passei, assim, até uma altura, agora já diminuiu. É qualquer coisa inexplicável. Isso aí Freud explica. Coitado do Freud, não tinha a menor noção bem disso. Popular. Já não se fala mais tanto isso. Menos, né? Verdade. Hoje tem a questão da bipolaridade e tem surgindo um outro aí que eu tenho ouvido bastante, eu que tenho andado bastante o estado, rodado, tá surgindo outro aí, eu acho que fulano de tal é autista. E as coisas não são tão assim, né? Tem tanta... Sim, a gente vai explicar, porque quando eu recebi a pauta, me chamou a atenção, né? Transtorno afetivo bipolar, porque quando a gente ouve na rua, no trabalho, na roda de amigos, alguém dando essa característica a uma pessoa, normalmente esse afetivo não acompanha, é só bipolar. Então explica pra gente primeiro o que é, doutor, o transtorno afetivo bipolar. Bom, legal. O transtorno afetivo bipolar, ele não tem, na verdade, relação nenhuma com esse conceito popular, né, da bipolaridade Sim. enquanto instabilidade, né? Foi muito associado a essa ideia de instabilidade, então se o indivíduo muda de ideia, se o indivíduo talvez faz um comentário que não é aceito ou que não condiz com aquela realidade Sim. ou que é aceito naquele momento, ele é bipolar. E, na verdade, não tem a ver com isso, né? O transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença, é um transtorno que ocorre com uma divisão, né? Na verdade, o indivíduo ele pode se apresentar dentro de extremos. E esses extremos são o que a gente chama de depressão e de mania. Sim. E entendendo que são dois polos, ou seja, são coisas opostas mesmo. Eu acho que é legal entender como coisas opostas, porque também fica fácil explicar, né? Então, todo mundo tem já uma ideia do que é a depressão, a gente Sim. fala com mais frequência, né, sobre a depressão. Então, a depressão é esse estado de humor, então o meu humor reduzido, a minha energia vital reduzida, Sim. ao ponto que o indivíduo se sente sem energia, desanimado, entristecido, angustiado ou às vezes só apático. As coisas ficam sem graça, sem cor, sem sabor, ou seja, ele perde o prazer nas coisas, que é o que a gente chama de anedonia, de perda de prazer. Então, a depressão, ela traz múltiplos prejuízos, né? E o oposto do que é a depressão, ou seja, pensa na baixa, né, como a depressão, o oposto é a mania, que é a alta. Então, ao invés de o indivíduo se sentir impotente, ele se sente, às vezes, hiperpotente. Na psicanálise, a gente chama de euforia. Euforia. Isso. A euforia Você sai de uma situação depressiva, passiva, e você vai para a euforia e sai da euforia também sem equilíbrio nenhum, cai de uma vez. Né? Exatamente, é muito comum que depois de um surto, de um episódio de mania, o indivíduo se deprima logo em seguida, porque na mania eu perco o controle sobre o filtro da realidade, Sim. eu perco o limite do que é certo ou errado, do que eu posso fazer, daquilo que eu moralmente aceito, Sim. inclusive. Então imagine que eu faça coisas que não são do meu feitio, não são comuns, né, para mim mesmo, como eu não me sentiria depois tomando consciência do que eu fiz, né? Por exemplo, algo que não é raro, do indivíduo ficar mais sexualizado, se expor de maneira, né, exposição social de maneira inadequada, falar coisas que não são aceitas ou que não são realmente parte daquilo que ele acredita necessariamente. E aí, quando eu tomo contato com essa realidade, a chance de me deprimir realmente é grande. É um dos aspectos do transtorno afetivo bipolar, essa oscilação entre os quadros depressivos e os episódios de mania, né? O termo euforia, é um termo que a gente usa também para descrever, né, o quadro de mania, mas é que a mania inclui um pouco mais do que é o conceito hoje de euforia, né? É claro que é um pouco diferente do que da psicanálise traz. É que no conceito hoje de euforia é aquela sensação de uma certa alegria incontida, né, de uma elevação do meu humor.
O transtorno bipolar inclui isso no quadro de mania, mas ele inclui também o que a gente chama de disforia, Sim. que é aquela elevação, só que é a elevação irritada, o indivíduo briga com todo mundo, o indivíduo fica mais potente do que ele realmente é, e aí ele se sentindo mais forte, mais potente, fica mais arrogante. Então aquela postura arrogante excessivamente é muito comum acontecer nos quadros de mania, né? Sim. Então, pensando nessa oscilação, nessa euforia, ela acaba sendo algo que pode se apresentar de várias maneiras. Então, uma delas é a euforia em si, essa sensação de felicidade ou de potência extrema, ou a disforia, essa sensação de irritabilidade, né, que eu não consigo conter, e às vezes uma sensação de potência muito grande, como se eu tivesse sido inspirado. Tanto que não é raro nos quadros de mania o indivíduo achar que ele é algo superior, ele achar que ele está inspirado por Deus, que ele é o próprio Jesus na Terra, eu sou a encarnação de Jesus na Terra, eu sou o Napoleão Bonaparte, eu sou aqueles grandes vultos que a gente vê às vezes nos filmes, né? Aquelas pessoas naquela postura altiva, que é muito comum acontecer no quadro do transtorno bipolar em mania por conta dessa elevação do humor, né? É algo muito comum. Como que fica? E aí pergunto dentro da psiquiatria, né? Eu tenho algum domínio sobre o conceito da psicanálise. Na psicanálise, o eufórico ou disfórico também, ele não aceita ser contrariado. Na psiquiatria também tem essa mesma... E esse conceito é muito legal, né? Porque se o indivíduo, imagine, né? No oposto da depressão, então. Na depressão eu me sinto tão impotente que qualquer coisa que me dizem ou que eu passo, eu me sinto culpado, incapaz. Então o oposto disso é me sentir muito capaz. Se eu sou muito capaz, eu sou superior. Se eu sou superior, eu vou te ouvir para alguma coisa. Então a sensação é essa de poder mesmo, de potência muito grande. Então é muito comum nos quadros eufóricos ou disfóricos do indivíduo realmente se sentir muito potente. E aí o que acontece é que acelera tanto o pensamento, na mania ele tem uma aceleração tão grande do pensamento que ele fica disperso. Então, qualquer estímulo acaba sendo muito valorizado. Então, a gente tem o que a gente chama de atenção dispersa, que é eu estou conversando com vocês aqui, se eu ouço um barulho, né, distante que me chama a atenção, eu posso olhar para entender se há algum risco, mas as coisas pequenas eu vou filtrando, então eu não me direciono para elas, senão eu não conseguiria manter a atenção em nada. Então, o indivíduo ele passa a ter essa atenção dispersa hipertrofiada, aumentada. Então, ele não consegue manter, por exemplo, um discurso. Você começa a falar sobre alguma coisa e aí ele arboriza o discurso que a gente fala, na ideia da árvore mesmo, né? Vai surgindo um galinho para cá e daquele galho surge outro galho, ou seja, ele não mantém uma linha de pensamento que é organizada e aí mesmo pequenos estímulos fazem ele acabar trazendo outras expressões, né? Tanto que é comum, por exemplo, ele fazer uma associação por assonância. Então eu falo uma palavra e aí dessa palavra, por ter um som parecido com outra, ele muda o assunto porque aquele assunto trouxe outra palavra, outro conceito, e aí ele vai encadeando uma ideia na outra, às vezes sem nenhum sentido realmente. Doutor, eu acho que nós estamos falando de uma patologia. Isso. Né? Como que a gente pode explicar, eu vou chamar aqui de surto, não estou falando cientificamente, é uma forma didática de explicar. Por exemplo, a gente era muito comum ver isso em torcidas de futebol, tá? E hoje não é aqui em Cuiabá só, é aqui também, mas no mundo, as questões políticas, por exemplo, a gente vê muito... Porque a gente não sabe se essa pessoa tem uma patologia ou não. Até eu estava explicando antes a questão do voto envergonhado que tem hoje, que as pessoas não querem dar o voto porque tem medo de ser agredido. Né? Então ele diz que não sabe quem vai votar ou concorda com o outro mesmo não votando, né? Que atrapalha a pesquisa, tá? E a gente está vivendo, em função das redes sociais, das lacrações, do cancelamento, parece que a gente está vivendo mais essa questão, porque ela está aumentando, estamos tendo uma outra linha de estudo aí que a gente tem que entrar nisso, ou é a própria patologia que está... A patologia pode entrar, né? Talvez não necessariamente só do transtorno afetivo bipolar, né? Outras coisas podem influenciar nessas situações. Mas uma coisa que a gente pode trazer um conceito talvez mais simples para falar sobre isso é a ideia de que nós somos movidos pelas nossas emoções. Então, numa emoção mais intensa que eu não consiga controlar, isso acaba moldando o meu comportamento. Eu posso ficar agressivo se eu não controlar a minha raiva, por exemplo, né? Assim como o medo também nos molda, né? E a gente vive um momento em que o medo ele é fomentado, né? Tanto que nas discussões, por exemplo, nas discussões políticas, é muito comum isso acontecer. Eu pregar que o outro lado é a derrocada, aquele outro lado se vencer vai ser o fim da nação. E você é o grande prejudicado. Exatamente. Ou seja,
é o ato de imputar culpa a quem vai exercer o direito do voto, por exemplo, para que ele se sinta inseguro e aí faça aquele movimento de mudança de voto para um lado que talvez ele não concorde ou para uma ideia que não bate com seus próprios ideais, né? Então isso é muito comum acontecer. É claro que se o indivíduo estiver deprimido, se o indivíduo estiver num surto psicótico, se o indivíduo estiver num quadro de mania, aí é que essas coisas podem realmente se exacerbar, podem aumentar, né? Então, o indivíduo que já está num quadro de mania, para ele entrar naquele delírio coletivo, entre muitas aspas dizendo ali, é muito mais fácil acontecer, porque ele vai, de novo, ser muito influenciado por tudo aquilo que ele recebe. A dificuldade que ele vai ter é de colocar filtro realmente nessas situações, né? Nós tivemos um período na história, acho que a gente tem que misturar um pouquinho de história para as pessoas compreender também as coisas. Nós tivemos um período na história que as religiões, no tempo, até por falta de novos conceitos, lembrando que essa área emocional aí, os conceitos são sempre novos, né? A gente começou com um conceito único e qual que é o primeiro conceito? O cara era louco. A partir daí que gerou todos os outros conceitos pela frente. Qualquer coisa que fugia à régua era loucura, né? Mas nós tivemos momentos, e aqui eu estou falando de momentos históricos, caso isolado tem até hoje, né? Que foi chamado de obsessões religiosas. Na realidade, a gente entendendo hoje, com as ferramentas que temos hoje, com os estudos de hoje, não era nada de obsessão. Era um condicionamento, né, de intolerância religiosa, que é muito parecido, para quem não é da área, muito parecido com o que se faz hoje com política. Estão fazendo muito isso, trazendo do púlpito da igreja um comportamento para a política. Ou você é meu ou você está no inferno, né? Esse momento que a gente vivencia, sem essa santificação com medo, que a religião falava isso. Qual que era o princípio da religião? Só tinha duas possibilidades, você vai para o céu ou vai para o inferno. Se você vai para o inferno, não quero estar perto de você, então eu posso te eliminar, fazer qualquer coisa. A caça às bruxas foram isso, né? E esse momento a gente vive, me parece, né, que é uma dedução, que a gente vive também um momento muito propício para isso, onde só existe aí vão chamar de bipolaridade de política, social, né? Ou você está dentro, você está fora. Até que ponto esse clima externo ele pode prejudicar quem tem a tendência à patologia? Isso, para qualquer transtorno mental, é uma influência importante. Ou seja, o estresse emocional é uma influência importante, né? Como o termo obsessão, ele nada mais é do que a repetição do pensamento focada em um único objeto, né? Então, eu não consigo pensar em outra coisa ou tudo que eu penso se remete novamente àquela questão, né? Então, a obsessão ela pode acontecer em várias situações. É claro que não é uma possessão necessariamente, né? Mas é uma obsessão. E o pensamento obsessivo ele pode realmente trazer muitos prejuízos. Então, toda vez que o indivíduo está fragilizado emocionalmente, existe um aceleramento do pensamento e aí pensamentos obsessivos são comuns acontecer. Inclusive, no quadro de mania, do transtorno bipolar, isso pode acontecer também, esse aceleramento do pensamento focado em questões que são muito próximas, né? O que dificulta para o indivíduo conseguir transitar entre outras questões e conseguir se acalmar emocionalmente, inclusive, né? Doutor, a gente está falando, o professor está fazendo um apanhado histórico importante, mas eu tenho pessoas aqui, Vamos lá. eu vou dar um abraço para a Flaviana que deixou sua mensagem, Patrícia também, o Carlos está aqui conosco, perguntando dos sintomas, né? Legal. E aí eu vou pedir para o senhor tentar imaginar a nossa audiência, são muitos os ofícios, as profissões, a demanda familiar, pessoal, mas as pessoas têm que ficar atentas, falaram aqui, ansiedade, citaram distúrbio do sono, transtorno alimentar. A quais pontos as pessoas têm que ficar atentas que são sintomas importantes, doutor? Do transtorno bipolar, então, tanto o polo maníaco como o polo depressivo, eles são totalmente diferentes. Então, para a gente talvez facilitar esse entendimento, falando primeiro do polo maníaco, ou seja, da elevação do humor. Os sintomas que são mais comuns são aceleramento do pensamento, diminuição da permeabilidade do discurso. Isso significa que você está falando com o indivíduo, mas você não consegue entrar na conversa. Não é um diálogo. Ele fala, mas não ouve, não consegue abrir espaço para que aquilo se torne uma conversa. Então, isso é muito comum acontecer e não é algo situacional. Ou seja, não é porque eu estou brigando com alguém. Porque quando a gente entra numa briga com alguém, a gente tende a tentar manter o nosso ponto. Aí, dificilmente eu ouço o outro se eu estou em conflito. Mas no quadro de mania, isso mantém
durante um tempo considerável e que não está relacionado só a um episódio, só a uma questão, uma briga, ou algo desse tipo. Então, o indivíduo tem uma dificuldade muito grande de conseguir ouvir, de conseguir falar com o outro que não seja tudo aquilo que está sendo processado na sua mente. Então, ele vai só falando, e nessa aceleração do pensamento, ele não consegue nem organizar o conteúdo. Então, outro sinal importante é essa desorganização do discurso. Então, uma fala que é desconexa, que não tem muito sentido, que é bagunçada e que você não consegue entender uma relação entre a outra. A sensação, para quem não tem experiência, por exemplo, com a doença, é uma sensação de que a descrição que vai vir na cabeça assim, não, o fulano tá doido, tá falando um monte de besteira. É isso que as pessoas, que os familiares trazem quando vêm, por exemplo, em consulta junto. Não, começou a falar assim, não falava coisa com coisa, tava falando nada a ver, tava maluco, tava doido, Então, a sensação vai ser essa, de que é algo tão fora da realidade que eu não consigo descrever aquilo. É mais fácil eu chamar de loucura, né? Tanto que a gente usou esse termo por muito tempo. Outra coisa que é muito comum acontecer e que talvez seja um sinal muito importante e fácil de perceber é a diminuição da necessidade de sono. Reparem nisso, eu não estou falando de insônia, estou falando da diminuição da necessidade de dormir. O indivíduo, ele deita na cama, ele dorme lá 2, 3 horinhas, aí ele acorda no meio da madrugada, vai limpar a casa, vai ligar para o vizinho, coloca uma música alta, um louvor alto, uma música, um rock alto, e aí faz aquela algazarra toda, e passa o dia inteiro naquela agitação, e à noite não dorme, não precisa dormir, ou às vezes com muito pouco tempo de sono, 1, 2 horas, ele já está revigorado, como se tivesse dormido 8, 9, 10 horas de sono. Então, essa diminuição da necessidade de sono é um dos sinais talvez mais fáceis de perceber, né? Outro sinal importante é essa desorganização do discurso e principalmente quando aquilo foge do que é normal e esperado para aquela pessoa. Então, talvez esse seja um ponto importante também. Você conhece aquela pessoa, o irmão, o pai, a mãe, aquela pessoa que está ali, e aí, de repente, ele passa a ficar muito acelerado, falar coisas desconexas, a dormir pouco, a ter dificuldade para controlar a raiva, então fala um monte de coisa, se envolve em briga, sai na rua, às vezes quer brigar até com alguém ali que ofereceria risco para ele, né? Não é raro nessas situações, quando chama lá alguém, chama a polícia, ou né, o SAMU, alguém para ajudar, que o indivíduo vai lá com um policial armado, dá um tapa na cara do policial, porque ele se sente muito forte, muito potente para aquilo, se sente com a razão de tudo, né? Então, essa sensação de ter a razão também é um sinal importante. Então, o quadro de mania é essa aceleração, esse aumento, então chama muita atenção. O oposto é que talvez exija mais atenção, porque no quadro depressivo, a pessoa não incomoda muito os outros. Ela se incomoda, e se incomodando, ela se reclui, ela se esconde, e ela ali se tem um isola. perigo grande, né? E aí é que é o perigo grande, porque a depressão do transtorno bipolar, ela é muito mais grave, via de regra, do que a depressão normal, que é o que a gente chama de depressão unipolar. Tão mais grave que aumenta mais o risco de suicídio, né? Risco de suicídio em transtorno bipolar, em quadro de mania ou em depressão, é muito mais grave do que na depressão comum, né? Então, esses sinais são super importantes e não são tão difíceis de avaliar. O que eu sempre falo é assim, repare nas diferenças. Se você conhece aquela pessoa e ela está agindo de uma maneira muito diferente, você não precisa fazer o diagnóstico de transtorno bipolar. Às vezes ela tem outra coisa, está psicótica, está dissociada, tem outras coisas que podem causar. Mas o que eu preciso é reparar nas diferenças. Se mudou muito o comportamento ao ponto de que aquilo oferece risco para aquela pessoa ou para os outros, isso deve chamar a atenção. 15 horas e 30 minutos, Washington Guimarães, estamos seguindo aí. Um minuto eu fiquei com uma dúvida. Eu acredito que o senhor consiga responder. Essa diminuição do sono que o senhor citou acontece por quê, fisiologicamente? Por causa da aceleração, da liberação aumentada de neurotransmissores que estão relacionados à vigília, ou seja, ao ficar acordado. Quando eu estou acordado, eu tenho mais liberação de serotonina, noradrenalina, dopamina e de histamina, principalmente. Então, quando eu tenho o transtorno bipolar, é uma dificuldade no controle da liberação dessas substâncias. Até quando for falar do tratamento, a gente explica um pouco melhor isso. Perfeito. Vá mandando a sua pergunta para o Dr. Washington Bruno, psiquiatra que hoje nos faz companhia aqui no nosso quadro Saúde e Longevidade. Pausa para o repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora e daqui a pouco a gente continua. 18 de outubro de 2024, seguimos com o nosso último Estúdio CBN Cuiabá da semana e a gente sempre fecha aqui a nossa programação com saúde e longevidade em pauta. Dr. Washington Bruno, psiquiatra, é o nosso convidado. Um assunto muito importante nessa sexta-feira, transtorno afetivo bipolar. E o Dr. Washington está nos explicando, pontuando,
para que realmente você, eu, né, o professor aqui, todos possamos compreender um pouco mais sobre esse transtorno. Dr. Washington, vamos falar um pouco de tratamento nesse início de segundo bloco? Tem perguntas chegando? Você segue mandando 99803-5580. Algo que queira fechar ou a gente já pode partir para falar o senhor pontuar ali até alguns tópicos que ficaram pendentes, que você falou, não, lá no tratamento eu vou comentar. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que é, antes de falar do tratamento, sobre como acontece a doença, né? Pensando biologicamente, isso pode ajudar também a entender, né? Então, o transtorno bipolar está associado a uma desregulação da liberação de substâncias dentro do nosso cérebro, né? Que é o que a gente chama de neurotransmissores. Essa desregulação faz com que o indivíduo, às vezes, seja muito estimulado para situações que não deveriam ser as normais, ou que seja pouco estimulado em situações em que deveria ter um estímulo maior, né? Quando é pouco estimulado é o que a gente tem no quadro de depressão, e quando é muito estimulado é quando a gente tem o quadro de mania, né? Então, talvez um paralelo para as pessoas entenderem o que é estar em mania, acho que vale um exemplo talvez até um pouco bobo, assim, né? Se você ganhar, por exemplo, na loteria hoje e ganhar lá 200 milhões de reais, como é que você sentiria? Então, é muito comum que nessa situação a gente tenha uma sensação de alegria intensa ou de euforia, que talvez fosse a definição melhor. Então, alguns nesse momento, por tanta euforia e alegria, até não colocariam limite nas coisas. Então, vai sair, soltar fogos, alguém vai lá e vai comprar um carro zero, vai jogar dinheiro pro ar para dizer que ganhou, e outros vão simplesmente evitar qualquer publicidade sobre isso, né? Então, essas sensações são normais e tem um motivo para acontecer. Então, eu tenho algo da vivência e essa vivência traz uma emoção. O problema do transtorno bipolar é que eu perco o controle disso. Então, as emoções, elas aparecem e elas vêm sem qualquer realmente limite ou controle. Então, quando há o quadro de mania, esse aumento, essa euforia, ela está associada a essa liberação excessiva de algumas substâncias dentro do nosso cérebro que estão associadas à vigília, por exemplo. Então, o nosso sono, ele é modulado por algumas substâncias. Então, a gente fala muito de melatonina, até suplementa, toma melatonina para melhorar o sono. Mas a melatonina, ela age porque quando eu diminuo a exposição à luz, principalmente luz natural, mas também à luz artificial, eu tenho um aumento da liberação de melatonina. Em oposição, eu tenho uma diminuição da liberação, por exemplo, de histamina. O que acontece no transtorno bipolar é que eu tenho o oposto disso. Eu tenho um aumento da liberação de histamina, de noradrenalina, de dopamina, que são outros neurotransmissores, que deixam o indivíduo muito ativo. Por isso, eu não sinto sono. Então, o sentir sono exige uma regulação dentro do meu cérebro. Então, o tratamento ele visa exatamente corrigir esse problema, ou seja, regular essa liberação para que ela seja normal, natural ou mais próximo disso possível. Ou seja, que não tenha oscilações grandes que tragam prejuízo e que o indivíduo se mantenha dentro do que a gente chama de eutimia, que é o estado normal de humor. É um estado de humor em que eu posso ter alegria, tristeza, mas dentro de limites que são normais também. Ô, doutor, e essa irregularidade, né? Ela pode surgir por fatores com predisposição genética, por alguma medicação, por um momento da vida. Tem algo específico que muda essa chave e deixa essa oscilação aí, essa loucura? Tem sim, tem, né? Os fatores genéticos são importantes, apesar de não serem os únicos determinantes, né? Então, isso quer dizer que a genética conta. Quem tem histórico de transtorno bipolar na família tem um risco aumentado, até 10% mais comum do que no restante da população. Então, o fator genético é importante, mas os fatores de vida, estressores de vida contam muito também. Então, o desenvolvimento é muito comum que a doença comece ali por volta dos 20, 30 anos, tanto em homens como mulheres, então é uma distribuição muito parecida. E cerca ali de 1 a 2% da população pode desenvolver a doença, né? Então, esse fator genético está associado, mas algumas coisas aumentam muito o risco. Por exemplo, os de substâncias. Então, vamos pensar numa substância como a cocaína, que é uma droga estimulante. O uso de cocaína por si só já leva a quadros de euforia. Não é isso que as pessoas buscam quando usam esse tipo de substância, né? A cocaína, as anfetaminas. O indivíduo usa para sentir uma euforia, uma sensação de alegria e felicidade intensa e que às vezes está associada ao desencadear de um quadro de mania, inclusive. Ou seja, passa do limite do que a droga traria e o indivíduo
mantém aquela liberação mais alta do que deveria ter sido contido. Então, nesses quadros é muito comum que haja essa exacerbação. Então, o indivíduo dirige de maneira imprudente, faz compras sem entender, por exemplo, o prejuízo que aqueles gastos podem ter. Então, isso é um sintoma comum da mania. Ele não precisa dormir porque está com muita energia, né? Ele tomou um grande energético, né? Quando a gente toma energético, o efeito da cafeína aumenta a energia. E ela aumenta a energia exatamente porque libera dopamina no nosso cérebro. Os estimulantes fazem exatamente isso. Então, a cocaína, as anfetaminas fazem esse aumento grande e o indivíduo fica hiperativado. Então, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa... Qualquer coisa que dê prazer, ele não precisa, porque ele já está sentindo aquilo instantaneamente. O problema é que, toda vez que isso acontece, eu sobrecarrego o sistema. Se eu sobrecarrego o sistema, eu vou matar neurônio. Meu cérebro começa a perder áreas importantes. E aí, com o tempo, no que a gente chama de neuromodulação, ou neuroprogressão, na verdade, vai havendo um prejuízo que se mantém e que não se recupera depois de um tempo se o indivíduo fizer um mau tratamento. Ou seja, se ele ficar em quadros de mania ou de depressão grave por muito tempo, ele pode chegar a um ponto de lesar o cérebro e não conseguir voltar ao seu estado normal, né? Então, o tratamento se baseia nisso. Qual é o tratamento? O uso, basicamente, de medicações que a gente chama de estabilizadores de humor, então, que vão ajudar a manter o humor estável, sem os excessos, e o uso de antipsicóticos, que também tem efeito como estabilizador de humor. Nesses pacientes, e essa é uma informação importante, a gente nunca deve usar antidepressivos, pelo menos não sozinhos, não isolados, né? Então, isso é importante porque o indivíduo, às vezes, não abriu um quadro de mania ainda, ou abriu e não foi bem identificado. Aí procura o médico e fala, olha, ele tá deprimido, tá triste, tá angustiado, tá choroso, não tá saindo de casa, não tá conversando com as pessoas. E aí, com aquela informação, você faz diagnóstico de depressão, inicia o antidepressivo. Eu vou fazer o antidepressivo que aumenta os níveis, por exemplo, de serotonina. Esse aumento dos níveis de serotonina em alguém que já tem uma predisposição para aumentar demais faz com que o indivíduo tenha um risco, por exemplo, de entrar num quadro de mania, que é o que a gente chama de virada maníaca no tratamento. Então, esse é um ponto importante. O tratamento ele precisa ser direcionado para a necessidade desse paciente. E o tratamento, no caso do transtorno afetivo bipolar, o principal é medicamentoso, tá? Porque eu preciso fazer esse controle. E, óbvio, além da medicação, outros tratamentos, como psicoterapia, terapia de grupo, grupos de apoio, terapia familiar. Então, é muito importante ajudar o indivíduo a entender a doença, né? Por quê? Porque ele precisa entender quais são os sinais de que ele está piorando, né? E essa é a grande dificuldade, porque quando você está lá no quadro de mania, se eu estou com a razão de tudo, eu não vou perceber que eu estou mal. Pelo contrário, eu me sinto muito bem, né? Eu nem quero sair daquilo. Se alguém quiser me tratar para tirar daquela situação, eu não vou nem querer. Né? É uma situação de uma sensação de vivência maravilhosa, mas que, volto a dizer, traz um risco muito grande para aquela pessoa. Quero fazer uma correção há pouco, quando eu usei a palavra loucura, essa loucura de oscilação de humor, viu, gente? Esses hormônios aí ensandecidos que vão refletindo nesse sentimento das pessoas. Doutor, vou colocar aqui a pergunta da Valéria, que está sempre conosco. Ela pergunta se a incidência é mais em homens ou mulheres, nesses casos, e se os jovens também, e ela coloca essa atenção específica, né, de diferenciar da depressão, que muitos jovens também com esse perfil, ela está falando, é muito triste ver isso na nossa juventude. A incidência ela é parecida entre homens e mulheres, mas dependendo do contexto, ela pode ser maior entre um e outro. Então, por exemplo, entre jovens, quando há um aumento do uso de substâncias, há um risco maior para homens. Mas, via de regra, isso vai se igualando no decorrer da vida, tá? Entre homens e mulheres, uma distribuição bem parecida. Agora, em relação a essa questão da gravidade e dos jovens, tem outras coisas envolvidas, né? A questão das transições, que a gente já falou em alguns momentos, o risco maior de exposição a situações de risco mesmo, né? De não avaliar riscos, uso de substâncias pode aumentar esses riscos também. Então, isso é algo importante para entender, porque não tem um nicho ali que vai ser mais acometido. Então, você pode ter em todas as classes sociais, em todos os níveis de renda, em todas as idades mais comuns, como eu falei, entre 20 e 30 anos para abertura do quadro, mas o indivíduo que recebeu um diagnóstico aos 20, ele pode ter um quadro de depressão grave ou mania lá aos 50, 60, 70 anos. Então, o tratamento é para a vida inteira. Quando há o diagnóstico correto do transtorno afetivo bipolar, o tratamento é para o resto da vida. Perfeito, doutor. E a pessoa que foi diagnosticado, está em tratamento. Muitas vezes ela passa anos bem. Isso. E, em função disso, deixa o medicamento. E esse é um ponto maravilhoso, professor, que você traz, porque
tem um termo que a gente usa que é... 2 termos, na verdade. Sim. Um é insight, ou crítica de realidade, e o outro é noção de morbidade, noção Sim. da doença que eu tenho, né? Quando o indivíduo está lá na depressão grave ou no quadro de mania, dificilmente ele tem crítica da realidade. Sim. Então, ele não consegue escolher se ele precisa ou não ser internado, se ele está ou não oferecendo risco a si mesmo ou aos outros. Então, se ele perdeu a crítica, alguém precisa atuar para ajudar nisso. Mas quando está em instabilidade, o principal ponto que nós precisamos trabalhar no tratamento é ajudar aquela pessoa a entender a sua doença. Sim. Porque se ele entende quais são os riscos, o risco, né, de abandono de tratamento ele vai ser menor. Sim. Mas não é raro isso acontecer, né? O indivíduo está em tratamento, está estável há muito tempo, e aí num dado momento, por se sentir bem, porque olha, já estou há anos tratando, já estou bem, e porque às vezes no tratamento, se não fizer um bom contato com o médico, com o psiquiatra que está ali acompanhando, pode ter alguns incômodos da medicação, que hoje, felizmente, são muito bem manejados, né? Mas se isso acontece, se perde um segmento, aquela sensação de confiança ali de que eu estou bem faz com que abandone. No abandono do tratamento, os riscos aumentam, né? Então, o risco de suicídio aumenta quando há um abandono de tratamento. O risco de depressão grave com outros prejuízos, inclusive prejuízo familiar, de trabalho, funcional. E os riscos de entrar num quadro de mania em que eu vou me expor. Não é raro o indivíduo, às vezes, num quadro de mania, sair pelado na rua. Sim. Agora, imagina, você saiu pelado na rua da sua casa e daqui a pouco você volta para o estado normal de humor e aí as pessoas estão comentando sobre isso. Como é que você vai se sentir? Né? Olha o constrangimento, olha o prejuízo social que isso gera, olha o nível de exposição. Então, o tratamento ele é importante porque ele previne todos esses desfechos negativos. Né? Se a pessoa estiver bem tratada, é muito comum que com o tempo você consiga, com pouca medicação, ter uma boa resposta. Lógico, com exceção de casos muito graves, mas a grande maioria a gente consegue isso. Inclusive hoje com o uso de medicações que são seguras, que não trazem grandes prejuízos. As pessoas têm medo de ganho de peso, dependência, de ficar bobo, lelé, de ficar sonolento demais. E tudo bem, essas preocupações são normais, são comuns, mas hoje, com as medicações, as possibilidades de tratamento que a gente tem, tudo isso é manejável. Então, não tem necessariamente que haver ganho de peso, a gente tem medicações que já não causam isso, não tem que necessariamente ter alterações com sonolência excessiva, pelo contrário, a ideia é que o indivíduo consiga seguir uma vida normal. Se estiver bem tratado, a chance para isso é grande. Se estiver mal tratado, dificilmente, porque num primeiro momento, ele não vai conseguir manter funcionalidade pelos prejuízos que a doença causa. E depois, num segundo momento, se passa muito tempo sem um bom tratamento, ele já adquire prejuízos. Então, o indivíduo pode, inclusive, evoluir para quadros que são praticamente quadros demenciais, em que ele perde a capacidade de praxia, a capacidade de executar as coisas, de pensar, de raciocinar o mundo e de se entender nesse mundo. Né? Então, o tratamento de manutenção ele é extremamente necessário. E o medicamento, esse tomado perene de manutenção, algumas substâncias, ela pode prejudicar o tratamento, como bebida alcoólica, alguma coisa que tem estimulante, ele pode alterar? Pode, é até uma recomendação de não fazer uso. Né? A gente sempre diz assim, né? O tratamento, o uso de bebida alcoólica durante o tratamento psiquiátrico, não é que ele é proibido, mas ele sempre depende do caso. Então, numa depressão normal, às vezes você está em uso do antidepressivo e não vai ter nenhum problema se você fizer o uso de uma bebida esporadicamente, em pequena quantidade. Né? Eu tomo um vinho toda quinta, toda sexta-feira à noite em casa. Ótimo. Se não for em grande quantidade, não vai trazer prejuízo no momento que você já esteja bem. Né? Agora, no caso do transtorno bipolar, isso é algo um pouco mais delicado. Então, o uso de bebida alcoólica no transtorno bipolar não é indicado. O ideal é realmente suspender, evitar o uso, porque o álcool por si só, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele diminui o quanto os neurônios funcionam. Então, a primeira área que ele deprime, que ele diminui a função, é a área que é responsável por dar limites. Né? Então, é muito comum que nesses momentos o indivíduo, às vezes, passe do limite, e aí ele para de tomar medicação, e aí às vezes se expõe a usar substâncias. Não é raro isso. A pessoa entra num quadro de mania, volto a dizer, não é raro exposição social. Às vezes a pessoa é encontrada em situações degradantes, né? E aí faz uso de substâncias que piora ainda mais o quadro. Então, nesses casos, mesmo o uso de cafeína deve ser evitado, ou pelo menos diminuído. Se estiver naquele momento da manutenção em que está estável, dá para beber café, não vai fazer mal nenhum.
energético, porque Sim. tem cafeína também, né? Sim. Porque tem estimulantes. Então, todos os estimulantes precisam ser evitados, mas num quadro de bom controle da doença, em que está em uso correto da medicação, se não fizer uso em excesso, não vai trazer prejuízo. A bebida alcoólica é que a gente sempre toma um cuidado um pouco maior, Sim. porque nessa de só um dia, aquele indivíduo pode, talvez no momento em que tenha já alguma piora, diminuir o efeito da medicação, e aí quando diminuir o efeito da medicação, e o álcool faz isso, ele tem um risco maior de entrar num episódio de mania ou de depressão, né? E deixa eu ver se tem tempo rapidinho. E vou justificar por que eu vou fazer essa pergunta. Estudando a questão das violências, eu verifiquei que a Nova Zelândia desenvolveu um programa na área da psiquiatria, psicologia muito grande em relação à violência, tem um resultado fantástico, né? Colocando que porque muitas pessoas praticam o ato da violência, que podemos falar direto violência doméstica contra a criança, contra a esposa, ou a esposa contra o marido, né? E tem um alto grau de arrependimento depois, mas volta a fazer isso, né? E lá, falando de outra cultura, mas diagnosticaram que boa parte dessas pessoas tinham transtornos emocionais. Isso. E um dos transtornos mais comum era a bipolaridade. É possível a gente fazer essa associação aqui também? É possível fazer associação. Na verdade, uma associação importante e que as pessoas, às vezes, até têm medo, né, da pessoa com um transtorno mental por causa disso, né? Então, tem uma ideia de que, por exemplo, o paciente psicótico, esquizofrênico, por exemplo, ele é mais perigoso, ou o paciente em mania, ou que tem um transtorno bipolar é mais perigoso. Isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, é mais... Os índices, né? O que as pesquisas mostram é o contrário, que indivíduos que não têm transtorno mental, pelo menos não diagnosticados, se envolvem mais em situações de violência. Mas aquele indivíduo que tem um transtorno mental que não está em tratamento, esse sim tem um risco maior de se envolver em quadros de violência. Então, mesmo deprimido, no homem, inclusive, isso é muito comum. O homem deprimido, ele fica triste, angustiado, fica anedônico, sem energia, sem prazer em fazer as coisas, mas ele fica mais irritado e fica mais ansioso. Então, a chance de, estando mais irritado, mais ansioso, de entrar num conflito, por exemplo, é muito maior, né? Então, o simples fato de fazer o tratamento previne desfechos negativos, previne que ele se envolva em situações de violência, inclusive de violência doméstica. Então, inclusive, uma medida de saúde pública mesmo, e esse exemplo mostra muito isso, né? Esse exemplo da Nova Zelândia, porque mostra que pode trazer um resultado muito bom. Quando a gente passa a dar atenção para a nossa saúde mental, o resultado tende a ser muito positivo. E qual que é a grande dificuldade que a gente ainda vive sobre isso? Preconceito, né? As ideias preconcebidas, o preconceito em que a pessoa não consegue, mesmo se sentindo mal, sofrendo, buscar ajuda, e quando está em contato com alguém que está nessa situação, não consegue oferecer ajuda que seja qualificada. O que é ajuda qualificada? Se colocar numa posição de oferecer auxílio, de estar presente, mas de busca de alguém qualificado para fazer um tratamento adequado, né? Então, esse preconceito afasta muitas pessoas do tratamento. E não é raro, realmente, né? Indivíduos com transtornos mentais se envolverem mais em situações de brigas, de violência, inclusive de uso de substância, o que aumenta ainda mais esse risco, né? Mas, via de regra, o indivíduo tratado, então esquizofrênico, quem tem um transtorno bipolar, em quadros graves de transtorno de personalidade, se estiver bem tratado, o risco de violência é menor do que do restante da população, inclusive. Perfeito, doutor. Vou deixar à vontade agora nos últimos minutos para as considerações, alguma orientação, se alguém identificou algo dessa conversa boa, leve, instrutiva, buscar um profissional, deixar o seu @ também para mais informações. Obrigada, doutor. A gente aprende sempre muito com o senhor, que explica de forma didática, a gente consegue compreender, e espero que a gente tenha quebrado muito tabu aqui, né? Que as pessoas pensem 2 vezes, pelo menos, antes de chamar fulano, ciclano de bipolar, que tenham respeito, né? É um transtorno e merece um pouco mais de atenção das pessoas de forma geral, né, doutor? Sim, sim. E a gente começou a falar sobre isso, né? Usa-se esse termo bipolar de uma maneira geral. Não é raro, inclusive, de confundir com outras coisas, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que muda muito rápido, né, de humor, esse geralmente não é o bipolar, né? Essa pessoa é o instável emocionalmente, né? E aí tem alguns transtornos que justificam, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é um transtorno que está associado à instabilidade emocional intensa, né? E aí acontece uma dada situação, ele não consegue lidar com aquilo, explode, muda. Então é muito comum.
Agora, o bipolar, né, via de regra, do transtorno afetivo bipolar não tem essa alteração. Sim. Ele tem momentos estáveis de depressão ou de mania, mas é muito bem definido. Essa oscilação, Sim. ela não é comum para essas pessoas. Até porque a oscilação tem várias questões. A pessoa que tem baixa autoestima, por exemplo. Exato. Dependendo do ambiente, ela oscila muito, muito rápido. Pessoa que tem muita dúvida sobre as coisas. Exato. Ela termina inseguras, termina oscilando muito, né? Oscila muito de opinião e às vezes na maneira de lidar com o Sim. que ele está sentindo. Você está no momento de sofrer uma pressão emocional, ele pode Pessoas não conseguir lidar. reativas demais, muitas vezes entra num ambiente inseguro, ela muda muito rápido. Drasticamente, né? A maneira de agir. Então, agradeço a oportunidade, né? Sensibilizar novamente sobre o tema. E eu vou deixar o meu Instagram, Isso. que é o @o-instituto da mente, tá? Quem quiser tem lá algum conteúdo sobre o que a gente está falando também. Perguntaram se o pessoal é o seu do trabalho, isso, né? É o meu, eu junto eles, na verdade, Junto. né? Lá Eu tem sou de uma tudo. pessoa também, eu não só Isso. trabalho. Lá então tem de tudo. Não, eu não aguento ter dois, não, nem consigo, Não, gente. tem faleiro para todo gosto lá, entra. Tem. Deixa eu colocar a mensagem do Breno para o senhor. Boa tarde, Marcela, professor, todos. Parabéns pelo Saúde